Esse é o clima do surreal. Eles não abriram ainda, a gente veio gravar. Na verdade, já abriram, né? Daqui a pouco as pessoas vão começar a chegar e a gente está aqui gravando antes com Márcia Tique, psicóloga, sexóloga, e Lena Mello, nossa psicóloga, com coisinhas da Renata Gaia que depois eu mostro para vocês. Antes, porque Leninha tem cliente, então a gente vai começar o nosso tema e depois eu vou falar da parte gastronômica da nosso programa de hoje. A gente vai falar, porque a gente não tem muito tempo hoje. Lena está com o tempo corrido, tem uma pessoa esperando. E isso é uma das palavras que as pessoas mais usam hoje na vida, que é tempo. Falta dele, principalmente. A falta desse tempo. E eu ouço muitas pessoas falando, meu sonho de consumo é ter mais tempo. E um dia eu vi como é aquela moça linda da Unipaz, a Dulce falando, Dulce Magalhães, que faleceu, que era incrível, fez a passagem, eu ainda falo faleceu. Não, fez uma passagem. Fez uma passagem. E ela falou numa palestra linda da Unipaz, que aliás, quando a Unipaz foi lançada aqui em Santos, né? A Unipaz, que a Leninha é a representante da Unipaz aqui em Santos. E ela falou que tempo é sinônimo de vida. Então, se a gente fala o tempo inteiro, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, olha o que você está falando. Você está falando, não tenho vida, não estou vivendo, né? E hoje a Lena veio com essa questão do tempo aliás, de um seriado que você fez, de um documentário que você viu no Netflix, né? Quanto tempo o tempo tem? E aí a nossa pergunta é essa, olha lá. E ele passa para lá. Olha que delícia, está ficando mais linda a nossa mesa. E a nossa pergunta é essa, de hoje. Quanto tempo o tempo tem? E é o que a Lena vai responder agora. Não. Nós três que estávamos conversando sobre isso, vamos responder. O tempo, como a Márcia falou, e eu concordo plenamente com ela, ele é algo absolutamente dinâmico. Nós é que, ao longo da nossa evolução, acabamos capturando o tempo em instantes fixos. Então, a gente organiza o nosso tempo em calendários e em horas, em agendas e tal. Então, esse tempo que a gente entende que é o tempo e que não é o tempo, é uma captura do ritmo da vida, que o ritmo da vida é movimento, é uma forma de você capturar isso e tentar encontrar algo de comum. Mas é só isso, o tempo não é isso. O tempo não é o segundo ou o instante que a gente está te dizendo aqui, que a gente está conversando aqui agora. O tempo é exatamente ritmo, e esse ritmo é absolutamente dinâmico. Então, um instante pode valer uma eternidade para mim, pode durar. Então, a questão da duração, ela é muito dinâmica, e agora vai você falar do dinamismo do tempo, Márcia. A gente não sabia porque eu ia falar, mas você me deu um gancho legal. Por quê? Porque esse instante que a Lena fala, ele está intimamente ligado à parte emocional afetiva. E a gente pensa, o calendário, a agenda, ela é necessária para aquelas obrigações do dia a dia. E quando você fala, eu não tenho tempo para nada, e você associou com a palestra da Dulce, eu não estou vivendo, é porque nós temos tantas possibilidades de ocupar a hora da agenda, porque a sociedade está exigindo e a gente está se deixando envolver pela sociedade. Então, acho que o que a Lena está falando é assim, eu trazer o tempo para dentro de mim. É o meu tempo. E o meu tempo pode ser até quando eu estou ocupada com aquele tempo fechado da agenda, que é o instante que a Lena falou, o olhar, é a sensação, é uma percepção, que é esse lado da vida que a gente não mensura e acaba não dando valor. Sim, a gente passa batido esperando o tempo paradisíaco, o tempo do fim de semana, o tempo... Olha que quanto tempo a gente desperdiça na vida achando que a agenda da semana é supérflua, na verdade, né? Na verdade, a gente chama isso de tempo de ganhar dinheiro. Não, e às vezes pior, né? Tem gente que vive o ano inteiro esperando as férias, né? Sim. Aí é só aquele tempo, feriado, né? Então, você está, na verdade, num grande looping ilusório do tempo, de que você tem que fazer um bando de coisas
para poder ter direito ao tempo. Olha que loucura isso. Ou seja, você desperdiça a maior parte do tempo que te traz informação, conhecimento, relacionamento. Você não se relaciona com as pessoas só no fim de semana, ou nas férias ou no feriado. Você se relaciona o tempo inteiro com outras pessoas, com outras possibilidades. E a gente precisa rever a nossa relação com o tempo, né? E na modernidade, ela falou você se relaciona o tempo todo. Eu acho que a gente faz uma crítica muito feroz aos novos meios de comunicação, o WhatsApp, por exemplo. E eu lembrei de uma coisa. Eu tenho uma grande crítica sobre os grupos, porque os grupos generalizam esse contato. Então, assim, nós temos o nosso grupo, aí você põe uma informação. Mas se eu quiser trocar alguma coisa com a Lena, eu tenho que fazer no particular com ela. Isso é aproveitar o meu tempo com o tempo dela. Então, eu acho que a gente tem que adaptar esse discurso para o que a gente vive hoje, para as maneiras de se comunicar. O meu tempo com a Lena é quando eu mando uma mensagem. Não que eu não queira que você participe, mas que tenha a ver com ela. A presença do outro em mim, que eu sei algo que tem a ver com aquilo que nós fazemos juntas, ou isso é lindo. Isso é lindo. É um tempo nosso. Como eu tenho que ter um tempo para mim, né? E ele pode durar 5 minutos, mas se ele for intenso o suficiente para me trazer notícia de mim, como eu tenho essa frase que eu amo, o ser amado é aquele que te traz notícias de ti, né? Quando eu uso isso para mim, que seja 5 minutos, é delicioso. A gente falava disso, quanto tempo eu preciso para acordar e estar pronta para o mundo lá fora. Esse tempo é precioso demais e a gente descarta, virou descartável. Isso que a Lena falou é interessante, porque tem a ver com coisinha que nós falamos, saúde. Com o chá de hibisco, que é característica aqui do surreal, e ainda o Emerson ele coloca com gengibre e canela para quê? Para emagrecer. Por quê? Porque ali em cima, ali dentro eu brinco que tem a oficina do diabo, né? Então, só associando... De coisas deliciosas que nos engordam. Aí a gente toma isso aqui e emagrece. Não, só vou pegando, sempre assim, a gente faz o ping-pong aqui. Eu falei para vocês, antes do programa, que antes em meia hora eu estava pronta para a rua, depois em 40 minutos, depois de 1 hora, e agora eu preciso de 1h30. Então, num primeiro momento, eu falei, meu Deus, será que eu estou ficando mais lenta? Isso tem a ver com envelhecimento, mas tem a ver exatamente com isso que a Lena falou. Hoje, eu preciso e valorizo mais tempo comigo. Comigo. Sabe quando você estava falando disso, lógico, é um exemplo, a sua questão do tempo do banho, de se arrumar. Eu tô colocando a minha vida em formatos, eu acho. Não, caixinhas não. Formatos, porque eu quero fazer tanta coisa num dia. E eu gosto de rituais. E eu não sei se é porque eu sou taurina, eu gosto de fazer sempre do mesmo jeito, das mesmas coisas, né? Então, eu sei que para eu me arrumar, por exemplo, eu não consigo sair de casa sem tomar banho. Então, eu já sei que vai ter o banho ali, e eu não consigo não lavar a cabeça. Então, eu tenho que lavar a cabeça todo dia. Então, eu já formatei quanto que eu tenho de tempo para fazer aquilo. Então, eu sei que em 20 minutos eu faço. E se eu não faço em 20 minutos, eu já me questiono, peraí, esse tempo tem que ser mudado isso aqui, tem que ser 20 minutos. E eu formato, e aí eu tenho que meditar, eu tenho todo um sistema, e aí eu faço isso todos os dias. Então, coloquei na caixa. Presta atenção, o dia que não der certo, não fica angustiada, nervosa. Não dá certo do jeito que eu faço. Você levantou com o pé esquerdo, porque é isso que a gente faz. A gente cria os rituais pra gente, e se aquilo não acontece, o dia vai ser horroroso. Eu falo assim pra mim, olha, hoje não foi do jeito que tem. Aí amanhã eu faço. Hoje não foi. Eu converso comigo mesmo. Será que eu estou esquizofrênica? Não, esquizofrênica garanto que não. Porém, quando a gente ritualiza, sempre você ritualizar significa sair do espaço profano e entrar no espaço sagrado, tá? Sempre, todo ritual ele tem essa característica. Os primeiros acordes de uma música, eles te tiram de um estado para um outro estado. E por isso que a música é tão importante nos rituais sagrados. Eu ritualizo tudo. Então, eu tinha que mostrar aquilo ali. Aqui, não, de óculos. Mostra, pode mostrar.
Eu tenho que mostrar aquilo ali. A pessoa consegue ficar linda e glamurosa. Olha, de manhã cedo, essa loira que nos recebe aqui no Surreal. Solta o cabelo para você, para mostrar como você é linda. Olha como ela é linda, gente. O óculos ela não tira. Pronto, volta para cá. Ai, gente, que delícia. Omeletes, pãezinhos. Já falo tudo. Você vai comendo já. Vai comendo porque você tem que sair. Pode ir comendo. E a gente ainda consegue fazer de novo. A pessoa já organizando o tempo, eu sou assim. Não, tá certo, né? Nesse Eu caso, organizo o tempo. A questão que ela falou, você falou do ganhar dinheiro, né? Da sobrevivência. De uma certa maneira, este momento é o seu trabalho, então ele tem que ter o ritual. Mas eu me coloco em rituais o tempo inteiro. Isso não é legal. eu não disse que não é legal. Eu disse que assim, A pessoa já fazendo terapia aqui, ó. não é isso. Não é que não é. A questão é assim, ele não pode ser rígido. A questão está na rigidez. Então, o ritual rígido é um ritual que, se não acontecer daquele jeito, não vai dar certo. Não, E aí você vai mandando essa. Então, você vai mandando essa informação para você mesmo. Hoje o dia vai ser horrível. Nunca falo isso. E aí você começa que a coisa não vai dar certo. Tá, que não seja você, mas as pessoas têm uma tendência a isso. Quando as coisas saem do costumeiro, elas tendem a achar que o dia vai ser ruim. Na minha cabeça, eu me sinto. Eu tenho prazer de organizar isso na minha cabeça. Porque você já projeta mais ou menos o que vai acontecer. E quando não acontece daquele jeito que você projetou, é surpreendente, né? E tudo bem, mas eu acabo me organizando nesse sentido, assim, dentro do meu tempo para fazer. E aí eu consigo fazer tudo. E também, se não dá para fazer, eu também entendo que não deu para fazer aquele dia e faço outro dia. Se não der, não deu também. É importante falar que a gente está comentando e todas nós e também estamos nessa busca, não necessariamente vivemos. Eu percebi uma coisa, eu nunca durmo bem de domingo para segunda, porque é uma angústia, é uma ansiedade que provavelmente interfere no meu sono, e que tem a ver com coisas, né, como usar o tempo, exatamente, da produtividade, todos nós temos, mas o que nós estamos tentando falar é assim, no meio disso eu tenho que perceber aquilo que a Lena falou, que é muito legal, o segundo, o minuto, os 5 minutos. Estar presente, né? Plenitude, o nome disso. Eu preciso entender que eu estou plena nesse instante na minha vida, de tudo que tem aqui para acontecer. Pode ser na hora do banho. Momento, porque é um momento assim, primeiro, enquanto ninguém precisar dar banho em mim, ótimo que eu posso tomar meu banho sozinho, maravilhoso. É um tempo onde você está em contato com o veículo físico, que é fundamental. Aqui tem informação que não acaba mais. A tepidez da água, a força. E quantas pessoas não prestam atenção na hora do banho? Toma o banho porque para se limpar e pronto. Ou então nem tá percebendo isso, é porque já é automático. E só para cumprir uma função social de que tem que estar limpo. Gente, é pouco demais para um momento tão precioso. Eu amo. Nós estamos falando de prazer. Nós estamos falando de prazer, né? E as pessoas não conseguem perceber que o prazer é necessário em todos os momentos, mesmo nos mais difíceis. Então, você está falando do banho, o prazer de sentir a tepidez da água, ou o calor, ou a água fria, ou a força, é uma sensação física que dá margem a muitas percepções da sua própria história. Agora que eu entendi o que ele está fazendo só vindo dali. Ele está saindo por trás. E aí ele vem por aqui. Olha isso, Léo. Foca nisso. Olha, então vai para a Lena esse. Agora, voltando. Você falou hoje da diferença do tempo cronológico do tempo psicológico. Qual é essa diferença? O tempo cronológico é o tempo do relógio, é o tempo do calendário. Nós somos movidos pelo calendário solar, certo? 12 meses, o tempo que a Terra demora para dar a volta no Sol, o movimento internacional, tudo isso que a gente conhece. Nós entendemos e fomos educados para entender o tempo nessa perspectiva. Então, o tempo é algo fora de mim que eu me adapto. Eu preciso disso, não tem como, senão nós não estaríamos todos aqui nesse momento para fazer isso. Porém, isso é um aspecto do tempo. Isso não é o tempo, a explicação do tempo, né? Quando você muda a dimensão,
A tua noção de tempo muda junto. Então, quando você sai da consciência da vigília, do estado de vigília, que é o estado que nós consideramos o estado primordial, depois a gente discute isso, é outro programa, tá? Quando eu saio do estado de vigília, eu entro numa outra dinâmica de tempo, bem diferente. Por exemplo, o sonho. No sonho podem acontecer simultaneamente um monte de coisas que já não sei nem explicar meu sonho. Mas ele está ali, ele é uma realidade, ele fala de você, ele é um conhecimento extremamente útil para nós e ele está nisso que a gente está chamando de tempo psicológico, que é exatamente o tempo que eu preciso para compreender alguma coisa. Seja uma experiência vivida, seja algo que eu não entendi, seja uma morte, seja o que for, existe o que a gente chama de tempo psicológico, que é exatamente a necessidade que eu tenho de entender as coisas sob uma outra perspectiva temporal, que não a perspectiva do relógio. Entendeu? Tá claro? Nunca tá. Qual é a perspectiva temporal? É o meu tempo de digerir aquela situação, que não é igual ao seu, não é igual ao dela. Se a gente falar em digestão, acho que dá para entender. É o tempo em que eu entro em contato com aquela minha verdade, que não necessariamente é a sua. Sim. Desculpa, aquela história do filme que sai todo mundo e uma deu risada, uma não gostou e a outra chorou. Porque é o tempo de cada uma. Tem a ver com a tua percepção do mundo, da vida, da situação daquele momento. Agora ficou muito mais fácil. Quando fala em tempo, é algo difícil da gente... corre atrás do tempo, sabe? Então, eu preciso aproveitar ao máximo a vida, no mínimo espaço. Isso é o que a gente chama de eficiência. Eficiência é você fazer o máximo de coisa no menor espaço de tempo possível. Isto chama-se doença. É a doença da nossa sociedade, que a gente entende como eficiência. Então, nós estamos extremamente eficientes na doença. E hoje você deu produzindo doença e consumindo remédio, tá? E hoje você deu uma explicação que fez todo sentido para mim, do tempo, com relação ao tempo, que o tempo hoje passa muito mais rápido, hoje é tudo mais rápido. E aí você fez uma analogia com as informações da internet, né, das redes sociais. Tudo vem muito rápido para a gente, então a gente tem um sentimento que tudo o tempo inteiro. Existe as coisas chegam mais rapidamente para a gente por conta de informação. A velocidade da informação é muito pequena. Antigamente demorava meses para você saber alguma coisa que acontecia na Europa, até que um navio viesse com alguma coisa nova. E a gente achava aquilo lindo, maravilhoso. Então, é a relatividade mesmo, né? Com relação a quê? Agora, eu vou para o intervalo e no próximo bloco a gente vai falar. Eu sei que... olha só como que é o tempo na nossa cabeça. Como eu sei que a Lena está com tempo, tem que... Eu sei... E o Léo atrasou, então vai perder um pouco do nosso tempo. Eu até enrolo as palavras, tá vendo? Porque eu falo rápido, olha só. Vamos diminuir. No próximo bloco a gente vai diminuir o ritmo. E quero falar sobre o tempo de relacionamento, que hoje está mais intensos e menos duradouros, né? Isso não generalizando, né, gente? Não vamos assustar a população, estamos dando uma interpretação. E também o tempo de vida, né? O tempo de vida, também nossa perspectiva de vida aumentou. Né? Na verdade, isso é o grande drama atual, que é ligado à noção de envelhecimento, o medo de envelhecer. Não, a nossa questão não está ligada ao tempo de vida, e sim ao medo de envelhecer, da decrepitude. Esse é o nosso grande medo hoje. Decrepitude. É isso, no próximo bloco. Decrepitude foi a palavra que que eu levei para o intervalo. Palavra horrorosa. Medo da decrepitude. Mas a decrepitude é uma palavra feia. Claro que por quê? Porque ela diz da nossa mortalidade. Estamos falando de tempo e uma das doenças hoje da humanidade é correr atrás do tempo, né? Não aproveitar o tempo que temos, não aproveitar o tempo de um banho, não aproveitar o tempo de um beijo, não aproveitar de um chá, de um café, de uma conversa. De si, consigo mesmo, que acho que isso que a Lena falou é uma coisa que a gente não pode deixar passar batido.
Hoje eu não tenho. Como as pessoas trazem a dor da solidão. E a solidão é muito produtiva, porque você aproveita para estar com você. Existe melhor companhia? É a falta de mim. É só isso. Solidão não é a falta de mim. É quando eu já não me basto. Gente, isso é altamente terrível, tá? É todo sentido. E a gente falou da decrepitude, né? Do medo, do envelhecer, que está ligado ao tempo, né, Helena? Claro, exato. E as pessoas hoje, e como elas ficam sofrendo pro futuro, né? Não curtindo aqui, com medo de não ter tempo de curtir a vida, já sofre agora, né? Perfeito. Esse é o maior problema nosso, é você não vive o momento, você tira a plenitude da vida quando você tem medo do que vai acontecer ali. Você não sabe nem se vai acontecer, mas você vive por antecipação. É a questão da ansiedade, isso é a ansiedade, isso que provoca a nossa ansiedade. É o medo que eu tenho de que algo ali vai tirar minha vida, vai acontecer algo que vai detonar qualquer coisa, né? E o principal deles é, de fato, o medo do envelhecimento. Como se envelhecer para nós é perder coisas. Quando, na verdade, envelhecer, você primeiro ganha consciência, né? Essa nova consciência que você está falando, que é o tempo que eu preciso para estar comigo, que é o tempo aonde a maioria de nós entende que não tem nada para aprender e é onde a gente mais aprende. Porque eu no sono, quando eu acordo de manhã de um bom sono, eu sou outra pessoa, não é? Pessoas que não aproveitam o sono, também que nem o banho, para cumprir funções sociais, né? E o sono é tão reparador. A Helena me fez lembrar de uma pessoa que eu conheci, que me impressionava muito, porque ela tinha um medo constante da morte, do futuro, e por conta deste medo, ela não vivia a vida. Exatamente, Helena, você falou, personificou uma pessoa que eu conheci. Então era assim, temos um belo programa à noite. Eu não vou porque à noite é perigoso. Temos uma comida, não vou porque não faz mal para o meu estômago. E eu me lembro que quando ela faleceu, eu pensei, não viveu. A morte acabou sendo aquilo que ela esperava, que esperou a vida toda. É interessante, você personificou uma pessoa, exatamente. É drama, é dramático essa dor, né? Sim. É muito triste. Não vivia, exatamente. O que você espera, o que tem uma doença aí, né? Que é de entender que a vida é o quê? A vida perde o sentido nessa perspectiva que a Márcia estava falando dessa pessoa, porque a vida é para ser vivida em que momento? Quando eu vencer o medo ou quando o medo me vencer? Olha o que a gente está vivendo agora com esse banquete de café da manhã do surreal, né? Que o Emerson está preparando com tanto carinho, com a Elguinha. Olha que prazeroso, né? A gente está aqui mesmo com o tempo, a gente tem a consciência do tempo, né? Mais escasso. A gente não está parando, não está perdendo essa oportunidade de degustar. E pode ser que não seja do jeito que a gente queira o dia todo ficar aqui, mas a gente vai curtir este momento que estiver aqui. O dia todo, Rê. Nada na vida é para ser eterno. A única coisa que é eterna é a viva. A nossa existência não é eterna. Mas a vida, sim, a vida segue, a gente passa por ela, por isso tem passagens. Da hora que a gente nasce, a hora que a gente se despede dela e segue, né? E hoje, quando a gente falou em tempo, né, antes da gente começar aqui com vocês, nos relacionamentos, né, Marcinha? Eles estão mais intensos, a gente já vem falando isso há muito tempo, inclusive na astrologia, o Jorge fez uma vez um programa junto com a gente falando disso, que inclusive na astrologia, com a gente, na astrologia também diz que os relacionamentos são mais intensos e menores. Isso não é generalizando, isso é um panorama do que está acontecendo hoje. E a Márcia falou que a ruptura é mais dolorosa também, né? Eu quase que falo que a gente tem saudade dos relacionamentos arranjados, porque aquelas duas pessoas mal se conheciam e tinham uma responsabilidade, um compromisso de construir alguma coisa. Então eu acho
esquentando. Começa quente. Isso. Olha, é verdade. E destrói. Fica só na paixão. Só na paixão. Ali tem uma Exatamente. construção, que é a construção da vida. Eu acho isso lindo. Da construção. A gente não, é um caminho que não tem mais volta, mas eu acho que vale a pena falar para as pessoas prestarem atenção. E o rompimento, já que está só no nível da paixão, ele também é muito sem sentido. Às vezes sem um olho no olho, a maioria das vezes, agora eu quis lembrar, tem um nome, o rompimento por WhatsApp, agora deram um nome, americano dá nome para tudo, mas enfim, e as pessoas ficam num vazio de vida. Por que eu não vivi isso? O que aconteceu? Que aí vem outros sentimentos, rejeição, menos-valia. Então, as coisas não estão sendo aproveitadas durante o seu tempo. E eu acho que é um problema muito sério dos relacionamentos atuais. Legal que é um ganho, liberdade de se relacionar com quem quiser, tem um ganho, mas também tem uma perda emocional muito grande. De mergulhar no profundo, porque quando você não sustenta a relação contigo, você não consegue sustentar a tua relação com o outro. Não tem como. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não tenho como. Então, assim, eu acho que hoje o grande mergulho, a grande experiência é eu viver comigo. Por isso, eu entendo a necessidade de alguns relacionamentos e não mais um relacionamento como eu vivi, como a Márcia, como você viveu relacionamentos longos. Porque eu primeiro preciso aprender a viver comigo agora. Quem eu sou nessa relação, quem eu sou aqui nesse momento, o que eu represento aqui para mim, para todo mundo, quem eu sou de verdade. E a construção é tão bonita, né? A construção de um relacionamento a dois, né? Esse tempo, né, de você entender que você pode construir, de entender o outro. Porque nesses relacionamentos rasos e intensos e curtos, o que eu percebo existe essa ruptura, porque não é o que eu imaginava. Ele não era o que eu imaginava, ela não era o que eu imaginava. Aí não tem a construção, mas quem falou que você tem que ser do jeito que eu idealizei, né? Existe uma idealização. Esse é o problema da paixão. Ela é altamente idealizadora. Então, eu idealizo que você... eu magnetizo aquilo que eu acho que você é. E aí você... que eu preciso. Você precisa ser daquele jeito. E se você não for, acabou a nossa história. Acaba repercutindo nas outras áreas da vida, que é o que o Bauman fala dos relacionamentos, da vida líquida. O líquido escorre por entre os dedos e você não dá conta do tempo que ele está acontecendo. Vou comentar dele agora. É isso mesmo, perfeito. Acabou, a gente precisa rever alguns conceitos básicos de tempo, de vida, de relacionamento, para a gente poder voltar a ser humano, né? Porque a gente perdeu um pouco da humanidade em nome de uma tecnologia que manda na gente. O tempo é uma tecnologia que, se eu só enxergá-lo como algo fora que eu me adapto, ele passa a ser tecnológico. E a tecnologia não dá conta do amor ainda. Eu acho que a gente Tem textura, temperatura e sons. Tem som. Então, vamos de volta aos relacionamentos arranjados. Não precisamos ir tão lá. Isso que é meio dicotômica, né? Ou não é de um jeito ou do outro. Consciência é que arranja isso. A gente que precisa se entregar para um ritmo de aonde a minha consciência sabe pescar, porque a nossa consciência é pescadora, tá? Ela vai magnetizar exatamente aquilo que a gente precisa, inclusive pessoas. Opa, eu tenho algo para aprender ali, ela vai ali, ela magnetiza. Se você entender, você se entrega. E, ao mesmo tempo, como você não se falta para você mesmo, você não vai sofrer e se entregar demais para o outro sem se deixando de lado. Com isso, eu vou. Em cima do que você falou. Isso que a Lena fala tem a ver com o dedo podre. Eu só escolho porcaria. Não, meu bem. Por quê? Porque eu não estou dentro de mim no meu tempo. Então, eu pesco o que vier na vara. Preciso aprender com aquilo e não quero. E aí eu idealizo você para ser do jeito que você aparece para mim. Mas não é isso que eu preciso. A Lena vai embora, eu vou ficar com a Marcinha para falar no próximo bloco o quê? Dedo podre. Já, já. Beijo pra vocês. Sai a Lena,
e entra Emerson, uma pessoa que cuida da gente aqui na casa. O Surreal Bistrô, ele tá aqui com a gente e com muita honra eu recebo esse canto mágico da casa Tudo de Bom aqui pela batuta da Renata Gaia, né, que para mim é a maior chefe de cozinha aqui de Santos, a maior gastronomia. Chefe de cozinha. Foi, não sabia. E o Emerson, que cuida desse lugar, porque a Renata lá tem 1000 funções, né? Ele cuida desse lugar como se fosse dele, mas é seu, né? A gente se cuida como se fosse da gente, né? Porque isso aqui é o coração da dona Renata, isso aqui, então a gente, assim, eu vou cuidando disso aqui como fosse meu, e porque é uma coisa que eu faço com amor, porque eu gosto daquilo que eu faço. Falar isso, nós estávamos falando de relacionamento, agora você está falando de cuidado. O cuidar também é aproveitar o tempo, porque o cuidar envolve afeto. Eu gosto disso que eu estou fazendo, então eu estou vivendo o meu tempo com algo que faz sentido para mim, porque as pessoas têm a ideia de que o cuidar é trabalho. Pode até ser um trabalho, mas se eu estou identificada, o cuidar no relacionamento, o cuidar da mãe, o cuidar de quem prepara uma mesa bonita, quando está envolvida afeto, capricho, o cuidado, mas ele é tempo bem usado, bem utilizado. Que é o que ele faz aqui todo dia. Agora ele serviu, foi de última hora, eu falei, gente, a gente vai gravar lá, eles não sabiam. Prepara um cafezinho da manhã e eles fizeram, porque eu brinco que é a oficina do diabo, vai saber, aquela portinha para lá, às vezes não sabe o que pode acontecer. E que é uma delícia, né? E isso é um serviço aqui do Surreal, desde o café da manhã até o jantar, né? A gente tem o café da manhã aqui, o almoço executivo que a gente faz aqui, né? Agora a gente está participando do restaurante Wiki também estamos, né? Sempre temos um lanchinho da tarde, um bolinho do dia que a gente tem aqui, o jantar, que a gente vai até às 11 da noite aqui. E sempre fazendo tudo com amor, porque nossos clientes não são mais clientes, eles são nossos amigos. Entendeu? Não são clientes, porque os clientes que vêm aqui eles se tornam amigos da gente. Aqui, né, tem vários depoimentos, mas sábado estava aqui e estava a Bia, a Carol aqui do Espaço Duda e o Carlinhos. Eu conheço eles desde pequena, né? Elas foram minhas alunas de balé desde pequenininha e o Carlos, né, acompanhando elas, o pai. E ela falou, não, o Carlos vem aqui, o Emerson já dá o que ele quer, aí a Bia senta e já dá a bebida que ela quer. E isso é uma delícia, lógico, ele vem sempre aqui, porque é esse cuidado que vocês têm. A gente já conhece o cliente, já sabe o que está acostumado a comer, a beber. Então é um cuidado que a gente tem com o cliente aqui, que nem você falei, não é o nosso cliente, é nosso amigo. A gente já está aqui, só está aqui há 4 meses, né? Mas já criou esse vínculo. Tem a bancada de saladas com proteína na terça e na quarta. E aí tem clientes que vêm aqui todos os dias, né? Aquele rapaz aqui do Planejados, aqui do lado, ele vem aqui todo dia. Aí ele fala, pede umas coisas, eles incluem no cardápio, né? A gente, o que o cliente acaba pedindo, a gente acaba colocando. A gente quer agradar o cliente, porque assim, você vê, eu tenho um retorno de todos os dias, o cliente vindo aqui. E acho que assim, o boca a boca também é uma propaganda muito boa, né? Da casa, né? Então, é o que a gente faz aqui. O Surreal é isso aqui, é o nosso cantinho. Falando das inúmeras possibilidades que hoje nós temos de conhecimento, de ações, de atividades, mas o ser humano, ele precisa do espaço, senão andar descalço machuca, do espaço da intimidade. O que é intimidade? Não é ficar nu ou deitar na mesma cama, é essa troca de tempo, de quem sou eu, quem é você, sabe? Coisa, né? Hoje em dia, até por essa automatização de tudo, né? Você ter um café da manhã assim, você sentar num lugar todo aconchegado, com uma pessoa que te olha no olho, que sorri para você, que entende que você quer, nos remete a cuidado da nossa casa, da nossa família, né? O que é a casa, Renata? A casa é o ninho, a casa é a casca, é o que nos protege
Por isso que a gente precisa dos espaços de intimidade, porque a gente não fica dentro da barriga da mãe a vida toda. Uma hora sai do útero. E aí você tem que construir, ter a sabedoria de usar o teu tempo de vida para construir ninhos, para ter o aconchego, para ter o amparo, para ter a amizade, o carinho, o olhar cuidadoso. Isso que eles têm. Muito obrigada por cuidar da gente aqui todo dia, não só de mim, mas da casa inteira. São 10 mulheres aqui nessa casa. Bastante. Né? 10 mulheres aqui, ele cuida de todas. Muito, muito obrigada. Viu, querido? E vocês vêm aqui. Agora eu deixei Quero saber do Emerson. Você tem dedo podre para escolher relacionamento? Ah, eu acho que eu tô solteiro até agora. Acredito que eu tenho, sim, viu? Por que a gente ouve tanto isso, né? Foi o que eu deixei no bloco. Dedo pro podre. É a falta de tempo de maturação, de esperar, ver se é aquela pessoa mesmo. Não, acho que são alguns aspectos, né? Essa falta de autoconhecimento faz com que eu esteja o tempo todo buscando alguém para complementar o que falta em mim. Mas eu nem sei o que falta. Então eu acabo errando. Outra coisa também, por que será que é erro? Eu acho que é errado quando realmente existem coisas que nos agridem, né? Pessoas que... agressão moral, agressão física, humilhação. Agora, do resto, quem falou que é a pessoa certa? Por que ela não foi certa naquele seu momento de vida, naquele instante? Às vezes, numa noite só, ela foi a pessoa certa naquela noite. Mas nós temos uma noção de felicidade. Se você tiver valorizar o teu tempo e reconhecer que aquela felicidade de uma noite ou de um dia foi suficiente, ok. Eu penso isso. Não teve uma pessoa que você conheceu que só naquele dia já te deixou feliz? Sim, com certeza. Com certeza, isso é verdade mesmo. Por que a gente tem que... Por que a gente tem que perpetuar aquela sensação? Mas culturalmente, nós temos a questão do foram felizes para sempre. Que eu ia falar a palavra, vou substituir. Isso que estraga tudo. E aproveitar o tempo daquele momento, sem entender que precisa se perpetuar. Tomar muito cuidado, Renata, para não ser aquela coisa afobada. Tenho que viver, tenho que ver. Não, é gostoso, é saboroso, é palatável. Vou degustar, vou ter prazer, vou viver intensamente. E o intensamente também não tem a ver com mergulho no escuro, sabe? Essa coisa que a gente imagina que é o intenso, o risco, o diferente. Não, às vezes é o cotidiano, é o arroz com feijão, mas está saboroso, sabe? Então, perceber-se inteira naquilo que está vivendo. As pessoas estão com medo desse arroz com feijão todos os dias. Pois é, eu até lembrei agora, eu tomei uma decisão há um tempo, eu já não ligo mais a televisão no café da manhã, porque eu tomava café assistindo o jornal. Não é só isso, Renata. Você não degusta, você não vive o momento do seu café da manhã de pensar como vai ser teu dia ou como foi o dia anterior. Isso é aproveitar o tempo. A gente vai aproveitar agora o tempo degustando esse café da manhã preparado pela Surreal, convidando vocês a conhecerem o Surreal Bistrô aqui na Soares de Camargo 38, dentro da Casa Tudo de Bom, na nossa casinha que tem tantas coisas lindas para vocês. A semana passada eu até soltei mais uma matéria das massagens e vieram várias perguntas das nossas massagens. São massagens maravilhosas, relaxantes, tem a massagem Tudo de Bom, que é incrível, a Shirodara, que te equilibra hemisfério direito e esquerdo, que induz uma meditação, uma massagem de cura, numa sala mágica, num ambiente delicioso, as nossas aulas de yoga, as nossas aulas de dança de salão, de condicionamento físico, as lojas todas que tem aqui para receber vocês. Então a gente convida vocês a virem aqui. Enquanto a gente degusta, eu me despeço com vocês, mais direto da Design Gallery, já é Natal na Design Gallery, acredita? Natal na Design Gallery.